Fazer uma oração então. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por esse dia, pela experiência que vivemos agora há pouco, Deus, pelo testemunho, pelos dízimos, pelas ofertas. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui e compartilhar uma palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor, Pai, assuma o controle, vá à frente, Deus, de tudo aquilo que nós viveremos aqui agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, que eu não venha atrapalhar, Deus, não quero ser aquele que atrapalha, mas peço ao Senhor que o Senhor me ajude a pregar, a falar, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar para nós essa noite, Deus, no nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor, Deus, que toque o coração dos meus irmãos, e no nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro, Pai, ao coração de cada um. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Amados, na semana passada nós começamos a mergulhar, na incrível história do apóstolo Paulo. Irmãos, provavelmente vocês vão lembrar, nós falamos sobre o chamado que transforma, e nós podemos ver assim como um homem, que é chamado Saulo. Ele era um perseguidor violento da igreja, e ele teve um encontro tão poderoso com Jesus, queridos, no caminho para Damasco, que a vida dele virou de cabeça para baixo, e ele deixou de ser Saulo, o perseguidor, e passou ele se tornou em Paulo, ele se tornou Paulo, o apóstolo, o grande mensageiro de Jesus para o mundo que ainda não o conhecia. Então, queridos, o que fez essa mudança tão verdadeira e profunda? O que deu a Paulo a força para enfrentar tantas dificuldades, tantas prisões, naufrágios, surras, e ele não desistiu, porque, cara, Paulo passou por altos bocados, não sei se você já leu todos os livros dele, leu cada uma das cartas dele, mas, queridos, ele não desistiu da sua fé, ele não desistiu da sua missão, e ele passou por dificuldade. Cara, às vezes a gente acha que passa por problemas. Eu não estou diminuindo os nossos problemas, porque os nossos problemas também são problemas, amém, queridos? Mas assim, queridos, nós aprendemos com Paulo, cara, como é possível permanecer, como é possível seguir em frente mesmo diante das circunstâncias. A resposta, ela está em uma verdade maravilhosa, queridos, que ele descobriu, e pregou por toda a sua vida. Então assim, Paulo, ele continuou a caminhada dele porque ele descobriu algo. E amados, ele entendeu o que é ser justificado pela fé, e é o que a gente vai falar essa noite, tá? Então nós vamos navegar, em um dos trechos mais importantes, eu diria um dos trechos mais bonitos de todo o Novo Testamento, o livro de Romanos, e no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, cara, essa passagem é como o coração da mensagem de Paulo, sabe? É como se fosse a base da teologia paulina, tá? E assim, queridos, ele nos mostra como nós podemos ter paz com Deus, e como essa paz, ela nos dá uma segurança tão grande, que nada pode nos abalar. Porque, queridos, vamos lá, o mundo hoje, se você for olhar para as circunstâncias do mundo, ela é desesperadora, sim ou não? Todo dia você abre ali a internet, você vai navegar, você começa a ver as mensagens, as notícias. Cara, se você não tiver Deus no teu coração, você fica já assustado com tudo que está acontecendo, É terror para todo lado, e cada vez está mais perto, mais perto, mais perto, Então assim, queridos, o nosso objetivo neste culto é entender o que significa ser justificado pela fé. E como essa ideia, era o centro da mensagem de Paulo, como essa salvação que nós recebemos de graça, sem merecer, ela nos dá uma base sólida, queridos, para a segurança em Deus, e nos ensina a confiar de verdade no amor sem limites do nosso Deus. Amém, queridos? Então assim, o que significa ser declarado justo? O que é ser justo para você, queridos? Não precisa responder, mas pense um pouquinho, tá? Amados, a palavra justificação, ela pode parecer um pouco complicada, No nosso dia a dia, quando nós dizemos que alguém é justo, nós pensamos em uma pessoa que faz tudo certo, sim ou não? Queridos, nós pensamos que é uma pessoa que não comete erros nunca. Isso seria uma pessoa justa.
Mas na Bíblia, quando Deus justifica alguém, não significa que Ele torna essa pessoa perfeita, queridos, na hora, sem falhas, na hora. Significa que Ele nos declara justos, né? E Ele nos vê como que se nós nunca tivéssemos pecado, não por causa de mim e de você, mas por causa do que Jesus fez. Quando Ele olha para mim e para você e Ele nos justifica, queridos, não é porque eu e você somos justos, é porque através de Jesus Cristo nós somos justificados. Então assim, Ele começa, Deus, Ele nos enxerga através dos olhos de Jesus. Amém, queridos? Preciso que vocês prestem atenção, queridos, senão vocês vão perder essa mensagem, tá? Então assim, amados, pense num tribunal. Vou tentar, colocar assim de uma forma mais lúdica. Pense num tribunal. Você está lá diante de um juiz, tá? E você é culpado. Você é culpado. Você vai ser condenado, tá? Aí alguém, de repente alguém que é totalmente inocente, ele entra na sala e se oferece para pagar uma dívida que é sua, e ele se oferece para cumprir a pena no seu lugar. Queridos, e por causa desse pagamento, o juiz olha para você e te declara inocente, livre, e você não fez nada para merecer essa liberdade ou essa inocência. Ela foi dada a você por outra pessoa, e essa é a ideia da justificação. Você recebe o perdão, não porque você mereceu esse perdão, mas porque Jesus Cristo fez algo por você. Porque Jesus Cristo, Ele demonstrou o quanto Ele te ama, que Ele falou assim: ei, deixa que eu vou pagar o preço no teu lugar. Porque posso falar uma coisa para vocês, queridos? Sim ou não? Queridos, a cruz era para mim, a cruz era para você, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. E amados, então assim, Deus é um juiz perfeito. Ele nos declara justo, não por algo que nós fizemos ou porque nós merecemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso que você é perdoado. Não é porque você merece, é porque Jesus fez algo por você, é porque Jesus pagou um preço por você. Então Paulo, ele é muito claro sobre isso. Ele diz que essa declaração de justiça, ela não é alcançada por meio do nosso esforço. Como assim, pastor? Cara, você pode tentar cumprir muitas regras religiosas, você pode tentar fazer muitas coisas boas, mas a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse que bom é um só, e Ele fala que é Deus. Vocês estão aqui, queridos? Então, queridos, ele escreve lá em Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, versículo 21 até o 28. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, até o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pastor, eu não entendi nada. Quem que entendeu? É difícil de entender, sim ou não, queridos? Cara, o livro de Romanos, cara, ele é muito difícil de entender.
Se você não estiver ligado, conectado em cada palavrinha, o significado dela, cara, você não compreende o que ele está querendo dizer. Eu não entendi nada. Já passei muitas vezes por esse livro aqui e falo assim, vou pular para o próximo. Porque a gente fica ali às vezes vagando. Mas cara, eu quero tentar te ajudar a entender o que ele está dizendo aqui. Ele não quer dizer, com tudo isso que ele falou, que não importa que você faça de bom, que não importa o que você faça de bom ou quão religioso você seja. Você não pode ganhar a sua salvação por ser bom ou religioso. É isso que ele está dizendo aqui. Você não ganha a sua salvação por ser muito bom. Você não ganha a sua salvação por ser muito religioso. Você ganha algo porque Deus quis te agraciar. É um presente de Deus, irmãos. Deus nos deu esse presente. Você não pode ganhar a sua salvação, é o que ele está dizendo, ela é um presente. Gálatas 2, versículo 16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Opa, então ele me deu o mapa, ele me mostrou o caminho. Porque ele fala assim: ei, eu não consigo alcançar a justificação pelas obras da lei, mas eu consigo alcançar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele continua: temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pastor, então eu só preciso crer e não fazer mais nada? É isso que a Bíblia está dizendo, queridos? Sim ou não? Se a gente ficar só nesse contexto, sim. Se a gente olhar só para isso aqui, você pode pensar que sim, que eu não preciso me esforçar e fazer nada, que eu vou ser justificado porque esse é um presente de Deus e Deus me ama. Mas se você for um pouco mais fundo, você vai entender que não. Porque, queridos, nós somos justificados, ele fala que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então isso era tão importante para Paulo, que ele bate nessa tecla várias vezes. Ele repete isso. Ele falou em Romanos, ele falou em Gálatas, ele fala em Filipenses. Ele começa a falar várias vezes que, a religião, ela não vai te salvar. Resumindo, ou traduzindo, ele está dizendo assim que a religião por ela mesma, ela não te salva. O que salva é o que Cristo fez naquela cruz por você. É o preço que ele pagou naquela cruz por você. Isso tem poder para te salvar. Filipenses 3, versículo 7 e 9 diz: mas o que para mim era ganho, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele entendia, vamos traduzir o que ele está falando aqui. Ele entendia que fazer o que ele fazia era servir a Deus. Porque assim, ele não perseguia os cristãos por entender que ele estava fazendo uma obra para Deus. A gente falou domingo passado, sim ou não? Então assim, por que ele era Saulo, o perseguidor de cristãos? Porque ele entendia que o cristão era uma ameaça para aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo de Deus. Então ele entendia que ele estava fazendo o bem, algo bom para Deus. Mas ele fala assim: para mim era ganho, então eu considerei perda por causa de... Aí ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou como lixo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, queridos, o que ele está colocando aqui? O próprio Paulo, ele dá um exemplo. Ele tinha tudo para se orgulhar, pela vida religiosa que ele tinha. Ele era um bom servo de Deus. Ele entendia que ele era um bom servo de Deus. Ele entendia que ele estava fazendo as coisas certas para Deus. E muitas vezes, queridos, nós também achamos: cara, eu estou bem, não faço mal para ninguém,
né? Não roubo, não mato, não cheiro, não fumo. E a gente entende, cara, que a gente está bem na fita. Só que a Bíblia diz que isso não me traz justificação. Eu me considerar justo não significa que eu seja justo. Eu achar que as minhas obras são passíveis de ganhar algo nos céus, cara, isso não me faz ser justo, ser justificado. Então Paulo, ele diz assim que tudo isso ele joga fora e ele considera tudo isso como lixo para ganhar Cristo e para que ele possa ser encontrado em Cristo. E assim, queridos, ele diz assim: não com uma justiça que vem do meu esforço, mas com a justiça que vem de Deus pela fé. A justificação, queridos, ela é um presente gratuito de Deus. Ela é recebida apenas pela fé. E é por isso que Romanos capítulo 5 versículo 1 nos traz uma notícia tão transformadora, né? Ele diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que a gente tem aqui? Acabou a briga. Porque se você for para o Velho Testamento, você vai avaliar, queridos, que eles brigavam por causa da lei. Eles matavam por causa da lei, eles apedrejavam por causa da lei, eles apontavam o dedo, eles culpavam por causa da lei. Só que aqui, Paulo está dizendo para eles que, ei, então acaba a briga, porque a tua lei não te justifica. Queridos, não precisamos mais ter medo de Deus, e aquelas pessoas tinham medo de Deus. Ter medo de Deus e ter temor a Deus são coisas diferentes. Tem pessoas que se preocupam com a punição de Deus, com o peso da mão de Deus, com a ira de Deus. Mas se eu tiver temor a Deus, eu não preciso me preocupar com a ira de Deus. Vocês estão aqui, queridos? Pastor, e o que é temor a Deus? É quando eu me preocupo, queridos, em não desagradá-lo. Quando as minhas atitudes, elas são para fazer com que Deus, para que eu tenha paz com Deus. Sabe, que as minhas atitudes me levam a fazer coisas que agradam a Deus. Então assim, queridos, quando você se coloca diante de uma situação, você está, antes de qualquer coisa, você está preocupado se aquilo vai agradar ou não agradar a Deus. Quando você se preocupa, sabe, se eu fizer isso, isso vai ser bom para Deus? Deus vai olhar para mim com bons olhos ou não? Então o sacrifício de Jesus, queridos, ele nos traz paz com Deus. E Paulo continua mostrando o que mais ganhamos com essa justificação. Romanos 5:2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cara, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos acesso à graça de Deus. Cara, graça é algo que você está recebendo literalmente, como a palavra diz. Você está recebendo de graça, você não está pagando por isso. Você não está pagando, você não pagou, você não consegue pagar. Às vezes a gente acha que tem que pagar algo para Deus. Querido, se Deus quisesse cobrar algo da gente, cara, a gente nunca conseguiria pagar. Por mais que você se esforçasse, você poderia ser o querubim, queridos, aqui na terra. Você não ia conseguir. É como a gente achar que a gente vem para a igreja e não vai pecar, não vai ter pensamentos ruins, achar que a igreja é um lugar assim de santos. Cara, a igreja é um lugar de pessoas que estão trabalhando as suas vidas para se tornarem parecido com Cristo. A igreja é um lugar, queridos, onde tem pessoas com defeito, pessoas com problema, pessoas que pensam coisas ruins, pessoas que julgam, pessoas que apontam o dedo, pessoas que falam pelas costas, fazem fofoca. Poxa, mas é a igreja, eu achei que a igreja não tinha isso. Tem, irmãos. A diferença é que essas pessoas estão na igreja buscando Deus, estão buscando a Cristo, estão procurando mudar, melhorar. Então, queridos, não pense assim, você recebeu isso da parte de Deus, é como que se a porta para Deus estivesse sempre aberta para você. E não é um acesso que vai e volta, mas é uma posição segura no amor de Deus.
Então Deus fez o que fez, e Ele me concede o que Ele me concede, queridos, porque Ele me ama. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo, então Ele me amou, Ele amou as nossas vidas, de tal maneira, ou seja, queridos, de uma maneira imensurável, de uma maneira indescritível, que Ele deu o seu Filho por amor a mim e a você. E nessa posição nós nos alegramos na esperança de um dia estarmos na glória de Deus. Queridos, então o que nós buscamos? Nós trabalhamos, nós nos esforçamos para que um dia nós possamos chegar, um dia nós possamos estar diante do Senhor, que nós possamos estar na glória de Deus. Então, queridos, quando nós temos a esperança de um futuro glorioso com Deus, isso nos enche de alegria. Ele precisa nos encher de alegria, porque não importa as circunstâncias que você vive aqui, o que você precisa se preocupar, na verdade, é para onde direcionando, para onde você está indo, qual que é o caminho que você está traçando. Romanos 5, versículo 3 e 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Queridos, quando as coisas ficam difíceis, há esperança. Mesmo quando elas estão difíceis, há esperança. É isso que esse versículo está dizendo. A justificação não faz com que os problemas desapareçam. Ou seja, o fato de Deus te amar, o fato de Deus ter mandado Jesus Cristo naquela cruz, queridos, isso não faz que os problemas desapareçam. Pelo contrário, queridos, às vezes você vai ver assim que a luta ela é enorme, ela é gigante, mas isso nos ajuda a passar por eles de um jeito diferente, de você olhar para o problema e entender quem você é na fila do pão, entender quem você é neste lugar, porque assim todos nós estamos diante de um lugar onde existem problemas, só que alguns estão debaixo dessa graça, outros não. Agora, a graça é para todos, sim ou não? A graça é para todos, mas nem todos a recebem. Pense assim, queridos, alguém quer te dar um presente, né? Chega com um pacotinho fechado, todo bonitinho, trouxe um presente para você. Ah, não precisa. Ah, não, mas é teu. Não, não quero. Mas pega. Não, não quero. Pega, não quero. Acontece. Muitas pessoas não recebem o presente porque acham que não precisam do presente, porque acreditam que pelas suas atitudes, pelas suas, convicções ou pelo esforço dos seus braços elas vão conseguir. Mas, queridos, isso você não consegue. Você não consegue se salvar. Você não consegue salvar ninguém. Você só consegue ser salvo. A única coisa que você consegue é ser salvo. Então, pai, mãe, se você tem esperança de salvar o teu filho, eu vou dizer uma coisa para você: você não consegue. Não consegue. Sabe quem consegue salvar o teu filho? É Jesus. E Ele já pagou o preço por isso. Ele já fez o que precisava para que ele fosse salvo. Então, assim, você pode fazer todo o esforço do mundo para querer convencê-lo, mas se você mudar a estratégia, você vai passar a trabalhar do lado de Deus e não independente a Deus. Quando a gente trabalha do lado de Deus, queridos, você está ali do lado do Pai. Você fala: e daí, Pai, qual que é a direção hoje? O que eu vou falar para esse cara hoje? Tem horas que Deus vai falar para você: nada. Mas você está vendo o que Ele está fazendo? Você está vendo que Ele está se afundando? Você está vendo? Deus: sim, eu estou vendo. Mas não se preocupe, ainda estou no controle. Ainda estou cuidando de todas as coisas. Ainda estou cuidando de tudo. Então, queridos, mesmo quando tudo fica difícil, ainda há esperança. Nossas dificuldades, queridos, elas podem nos fortalecer, elas podem nos dar mais experiências e nos fazer sentir o amor de Deus de um jeito ainda mais real. Passar por problema, irmão, não é ruim. Ruim é ficar no problema. Agora, quando você passa pelo problema, você fala: passei pelo problema.
O ruim, queridos, é quando esse problema ele é um vício, ele é algo cíclico que fica sempre ali, vai, você sempre está lá naquele mesmo lugar. Então, queridos, isso não é legal. Agora, passar pelo problema, aquilo te fortalece. Você olha para aquilo ali e fala assim: epa, eu já passei por ali, eu já venci aquele lugar, eu já ganhei essa batalha. E se você tiver que passar de novo por ela, você luta diferente, você se comporta diferente. Então, queridos, lembre-se, às vezes você está vivendo um momento difícil na sua vida, um momento complicado, um momento doloroso. E muitas vezes, queridos, a gente chega para Deus: Pai, por que tudo isso na minha vida? Pai, por que as coisas nunca dão certo na minha vida? Pai, por que todo mundo atira pedra em mim? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Cara, olha para Deus e fala: Pai, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou passando, com tudo isso que eu estou vivendo? Queridos, os problemas, eles têm uma força imensa de nos levar para perto do Senhor, que às vezes a facilidade não tem. Uma pessoa que tem, vou usar um exemplo muito fácil de você entender. Uma pessoa que tem um recurso financeiro sempre à sua disposição, por que ela vai sair trabalhar? Ela sempre tem. Por que ela vai sair se esforçar para trabalhar? Sempre ganha. Agora, cara, se ela não tem, ela vai ter que sair. Porque se ela não sair, ela morre. Então ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que, sabe? Daí não tem esse negócio de escolher. Eu escolho o que eu faço. Cara, quando você tem necessidade, você não escolhe, você faz. Você só faz. Gostando ou não gostando, você faz. Só que eu vou te falar, queridos, a hora que você sai daquele lugar e chega num outro lugar, aonde você pode olhar para trás e falar assim: venci. O fato de você estar nesse novo lugar, ele te dá algo que pessoas que não passaram por esse lugar talvez não consigam ter. Não estou dizendo que elas não vão ter, talvez elas não consigam. Por quê, queridos? Porque quando você olha para um problema dessa magnitude, dessa grandeza, e você vê que Deus te sustentou, te superou, te proveu e te levou para um lugar melhor, você falou: obrigado, Pai. Você falou: obrigado, Deus. É como aqueles leprosos, queridos, que estavam doentes, e Jesus Cristo falou para eles assim: ei, vai lá se apresentar ao sacerdote. No caminho eles foram curados. Jesus Cristo não curou eles imediatamente. Jesus Cristo falou para eles: anda, caminha, vai em direção ao sacerdote. Sai do teu lugar, sai do lugar que você está parado, sai da zona de conforto, sai da apostasia, sai dessa situação de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar se lamentando por tudo, e vá se apresentar ao sacerdote. E no caminho ele foi curado. Só que a Bíblia diz que um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer, além de ser curado, foi salvo. Vocês conseguem entender isso, queridos? Que às vezes, queridos, nós estamos vivendo coisas incríveis com Deus, mas a gente está se comportando como pessoas ingratas, pessoas que acham que pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Eu vou ensinar Jesus como ele tem que pregar. Quem sou eu para ensinar Jesus? Eu vou ensinar Jesus agora de como tem que ser o evangelho. Cara, evangelho é evangelho. Evangelho é aquela palavra que vem e fala: ei, se você se arrepender e se converter dos teus pecados, você vai viver uma novidade de vida. Não, mas eu quero que seja do meu jeito para que eu viva uma novidade de vida. Isso não é evangelho, isso é o teu evangelho, não o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo tem renúncia, irmãos. Jesus Cristo diz assim: ei, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. E ele fala: tome a sua cruz diariamente, todos os dias. Tome a sua cruz e a carregue.
Então, queridos, o que isso representa? Que todos os dias, sim, eu vou ter que sacrificar. Todos os dias, sim, eu vou ter que renunciar. Mas, amados, glória a Deus pela renúncia. Como Paulo diz aqui assim: eu enxerguei tudo aquilo que eu vivia e eu abri mão de tudo aquilo ali. Eu considerei que tudo aquilo que eu vivia era um lixo. E eu abandonei tudo aquilo ali para estar na presença dEle, para viver a vontade dEle, para ouvir a voz dEle, para experimentar a vontade dEle. Então, queridos, ele está falando de alguém que se moveu, que teve um encontro e se moveu. Mas ele teve que acreditar que aquele que estava falando com ele iria e estava fazendo algo na vida dele. Queridos, como eu disse, as nossas dificuldades, elas nos fortalecem, elas nos dão experiência, elas nos fazem sentir o amor de Deus de um jeito mais real. Lá em Romanos 5, versículos 6 e 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo não esperou você se arrepender para pagar um preço pelas nossas vidas. Ele pagou. Ele viveu uma história aqui, passou por todos os problemas, todas as dificuldades, e entendeu, queridos, que o sacrifício estava à frente dele. Ele chega para Deus e fala: Senhor, vai ser difícil, vai ser difícil, se puder aliviar, alivia, mas se não der, é a tua vontade, é a tua vontade. Então, queridos, a maior prova do amor de Deus, eu não sei se Deus me ama, queridos, aqui está a maior prova de amor, que Deus te ama. A maior prova que você precisaria, que Deus te ama. Então, Deus não esperou que você fosse uma boa pessoa, sem falhas, para te amar. Ele te amou e Ele agiu quando você ainda era pecador, quando você ainda era fraco e até, você era inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. E quantos de nós, queridos, estamos sendo inimigos? Quantos de nós estamos ali lutando contra Deus? Mas a Bíblia diz que Ele morreu por mim também, quando eu ainda era inimigo dEle, quando eu lutava contra Ele. Então, queridos, Ele não espera você melhorar para ti, Ele te ama para que você possa melhorar. Você entendeu, queridos? Ele não espera você melhorar para te amar. Ele te ama e assim você vai melhorar. E quando você acredita, quando você olha para isso, queridos, você vê assim que algo novo está acontecendo. Romanos 5, versículo 9 a 11 diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cara, pastor, difícil. Romanos é difícil, gente, sim ou não? Mas é simples de entender. Se Deus nos salvou e nos fez amigos quando éramos inimigos, imagine o quanto mais Ele fará a nós agora que nós somos amigos. Resumindo, é o que está dizendo. Se Deus te amou quando você era inimigo e te fez amigo dele quando você jogava no time adversário, imagine o que Ele pode fazer por você agora que você joga no time dele. Preste atenção nisso, queridos. Por isso nós podemos nos alegrar em Deus. Por isso nós podemos ter esperança, porque foi Jesus quem nos trouxe essa amizade com Deus. Jesus nos reconciliou. Imagine, queridos, que você tem uma conta no banco cheio de dívidas. Está devendo um monte no banco e você não consegue pagar de jeito nenhum. De repente alguém muito rico, alguém muito generoso vai lá e paga tudo por você. Fala: eu amo tanto você que eu vou pagar tuas contas.
Nossa, quem não quer? Né? Eu te amo tanto que eu vou pagar tuas contas todas hoje. Queridos, aí você vê, tua conta foi zerada, você não deve mais nada, você não fez nada para que isso acontecesse. Foi um presente. Alguém foi lá e te deu um presente. É assim que funciona a justificação. A justificação é isso, queridos. Você não fez esforço nenhum e foi justificado. Você devia um monte e alguém quitou essa dívida por você. Alguém foi lá e falou assim: ei, ó, tá zerado. Zerado, não deve mais nada. É bom isso ou não, queridos? Sim ou não? É bom receber algo assim ou não, queridos? Sim. Amados, nossos pecados, eles eram uma dívida gigante e nós não podíamos pagar, mas Jesus veio, pagou essa dívida por nós na cruz. Jesus Cristo pagou essa conta, queridos. Então, queridos, lembra, a tua conta estava no vermelho, sim ou não? Sim ou não, queridos? Vocês podem participar, tá bom? A resposta é sim. Sim ou não? Sim. Pagou a conta. E a conta ficou zerada. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Mas irmãos, agora você recebe tua conta zerada. Ficar no positivo ou voltar a dever é com você. Porque ele já fez. Ele já pagou. Ele já pagou. Então assim, queridos, entenda uma coisa. Se Jesus já fez tudo por mim, então eu posso ficar sossegado, vou relaxar, vou ficar tocando a minha vida, me relacionando do jeito que eu sempre me relacionei com o mundo, e tá tudo bem, porque Jesus veio, já pagou a conta. Queridos, ele já pagou a conta está zerada, e ele te entrega uma conta zerada em tuas mãos. E a partir de agora ele fala para você: em mim você é uma nova criatura, em mim você tem uma nova vida. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não, queridos? Agora, e se eu voltar para a minha vida antiga? Eu continuo com a conta zerada? Não. Você continua devendo. Então, sabe o que isso nos ensina, queridos? Que a graça, ela é de graça, mas ela custa caro. Ela custa muito caro. Alguém teve que pagar esse preço. E todas as vezes que você vem para Cristo, toda vez que você resolve abandonar Cristo, você está crucificando Cristo de volta. Você está mandando ele para aquela cruz de volta. Fala: ô Cristo, você é tão bonzinho, vai lá pagar o preço por mim de volta. Isso não é amor a Deus. Isso é egoísmo, é orgulho, é vaidade, prepotência, arrogância. Mas não é amor a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu entendo o que Deus fez por mim, eu creio no que Ele fez por mim, e eu, a partir daquele momento, eu decido ser uma pessoa diferente para Deus. Paulo falou assim: cara, eu abro mão de tudo, eu vou tratar tudo isso como lixo daqui para frente, porque o que eu quero daqui para frente é ser íntimo dEle, é estar na presença dEle. Muitas vezes a gente chega para Deus e fala: Deus sabe como eu sou assim mesmo. Cara, Deus sabe como você é e pagou o preço para que você mude. Ele sabe, Ele conhece você, mas Ele já pagou um preço para que teus pecados sejam perdoados e que você possa ter uma nova vida. Então, irmãos, o fato de eu ser amado por Deus, receber a salvação como uma graça, como um presente de Deus, isso não me dá direito de seguir no erro. Isso não me dá direito de continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não, eu tenho que entender que eu recebi esse presente e eu vou guardar o presente. Quando eu ignoro isso dali, queridos, é como se você recebesse um presente e jogasse fora. Quem aqui já deu um presente para alguém e de repente você vê que a pessoa, né, jogou fora teu presente? Já fez isso? Já viveram isso ou não? Não? Glória a Deus. Mas às vezes acontece. Você pega um presente e dá para alguém, e esse alguém fala: gostei, mas daquele jeito. De repente, pá,
lá no canto. E você com todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho, fez todo o teu esforço para agradar aquela pessoa, e de repente aquela pessoa assim, tipo, não dá o mesmo valor, né? É igual um amigo secreto. Você se dedica, nossa, eu vou comprar um presente bem legal pro meu amigo secreto, né? Você vai lá e compra um relógio de ouro, né? Aí você ganha um bis. Glória a Deus, né? Ganhou um bis. Você fica super feliz, né? Você fala, nossa, meu amigo secreto. É assim, né, cara? Então, amados, a gente tem que dar valor ao que Cristo fez naquela cruz por nós. Nós temos que valorizar, sabe? A graça, ela transforma a vida, queridos. Nós chegamos a um ponto muito importante dessa ministração. Alguém pode pensar, se a salvação é de graça, eu sou justificado pela fé sem precisar fazer nada, então eu posso viver como eu quiser. Isso não é verdade. Fé, queridos, eu posso continuar pecando, já que Deus vai me perdoar sempre. Isso não é verdade. Essa é uma pergunta muito antiga, sabe? As pessoas fazem essa pergunta há muitos anos. E daqui que surgiu o tal da palavra hipergraça. Então Paulo mesmo responde com muita força, querido. A resposta é uma grande ressonante: de modo nenhum. Então isso me dá direito de fazer o que eu quiser? Não, queridos, não te dá direito de fazer o que você quiser. Cara, você chega do jeito que você está diante de Deus, mas você não permanece do jeito que você está. Você não vai permanecer desse jeito. A tua mente tem que mudar, as tuas palavras precisam mudar. É normal você viver essa transformação e as coisas começarem a acontecer. Eu me lembro que quando eu converti, queridos, eu falava muito palavrão. Muito, meu Deus, como eu falava palavrão. E de repente o Espírito Santo começou a me apertar ali. Pô, tá na hora de separar, né, cara? Você já conhece Jesus, né? E daí de repente você começa a fazer trocadilhos. Por quê, queridos? Porque você vai falar, não, você vai falar um palavrão, seu filho da mãe. Opa, você já está se policiando, você já está se cuidando, alguma coisa já está falando para você, pare de falar palavrão. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Queridos, há transformação em Jesus Cristo. É isso que eu tenho que dizer. Se você está em Jesus, há transformação, há mudança. Há mudança, queridos. Deus vai usar teu estilo? Vai usar. Eu gosto de usar boné. Quem gosta de usar boné? Queridos, esse é o meu estilo, né? É o meu jeito de andar, sabe? Gosto de usar uns tênis, tal, bem louco ali e tal. E cara, chego nas rodas dos irmãos, daí meu irmão, beleza, é nóis, tal. Cara, estava numa reunião com os pastores lá em Almirante Tamandaré. Aí um dos caras falou assim, se fosse o Marcelo falando, ele fala, daí galera. Por quê? Porque ele já consegue identificar a maneira de se comunicar. Mas queridos, isso não quer dizer que não houve transformação, amém? Isso não quer dizer que eu estou no pecado porque eu uso um boné. Não, é só um estilo. Mas eu não tenho que continuar falando da maneira que eu falava, ou xingando, ou metendo soco e tal e tudo mais. Não, vai haver mudança. Então há transformação. Cara, Paulo diz assim, de modo nenhum, a graça de Deus que nos justifica não é uma permissão para pecar, irmãos. Pelo contrário, sabe, a graça é o poder de Deus que nos liberta do domínio do pecado e nos capacita a viver uma vida nova. Então o fato de você ter recebido esse presente, isso te capacita a viver algo novo. Pense comigo, se Jesus morreu para nos salvar do pecado e de suas consequências, como nós podemos querer continuar vivendo exatamente naquilo que o levou à cruz? Cara, imagine, Jesus, ele morreu para nos livrar deste lugar, e nós queremos continuar neste lugar, justamente aquilo que levou Jesus à cruz.
Cara, isso seria um absurdo. Quando nós somos justificados pela fé, Deus não apenas nos declara justo, mas Ele também nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente, queridos, um novo desejo. Eu tomo posse disso. O Espírito Santo vem morar em nós e nos dá o desejo de agradar a Deus, de viver a vida que o honre, que agrade, sabe, como que eu posso dizer assim, que exalte o Senhor. Sabe o que isso significa, queridos? Isso significa santificação. Santificação é o processo de nos... acabando a bateria aqui. De nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E é um processo de santificação. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bom, ligeiro, hein? Oh, Johnny. Então, gente, este processo, como eu disse, é um processo de santificação. E o processo de santificação, ele representa que eu estou trabalhando para ser mais parecido com Jesus. A cada passo que eu dou para ser mais parecido com Jesus, eu estou me santificando. Estou me santificando. E continuo me santificando. E assim vai, queridos. Romanos 6, versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos? Quem morreu por pecado aqui, queridos? Quem morreu por pecado? Ergue a mão bem alto. Todos vocês morreram por pecado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E se nós morremos por pecado, por que nós vamos continuar nele? Não é verdade? Então nós saímos desse lugar. Nós saímos desse lugar, queridos. A graça, ela nos capacita a dizer não ao pecado. Ela nos dá força para abandonar velhos hábitos e viver de uma maneira que agrada a Deus. Tito, versículo 2, 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Queridos, a graça de Deus, ela não só nos salva, mas ela nos ensina, ela nos capacita a abandonar o pecado. Não pense você, queridos, que você vai chegar aqui e simplesmente, sabe, aquela vontade de pecar vai passar assim do nada. Vou usar um exemplo assim, queridos. Eu tinha uma crise de abstinência tão grande, eu tremia assim, sabe, eu babava. Cara, Deus tocou aquilo em mim, queridos, que aquela crise, ela sumiu. Mas eu me lembro que no dia seguinte, o cara, quando foi me oferecer o baseado, o desejo veio. O desejo veio de volta. Aí, queridos, eu fui em direção ao pecado. Caminhei de novo em direção ao pecado. Mas neste caminho, o Senhor me lembrou do que eu fiz, do que eu falei. E o que aconteceu? Eu escolhi não pecar. Depois daqueles dias, eu saí com o meu carro e estou andando, parei numa esquina. Quando eu parei na esquina com o vidro baixo, veio aquele cheirão de maconha. Aquilo entrou assim, que parecia aqueles filmes do Pica-Pau, sabe, que vinha fumacinha assim, e o Pica-Pau vinha assim, sabe, indo para comida ali. Não sei se vocês já assistiram o Pica-Pau, mas se vocês não assistiram, imagine aí na tua mente. Aquilo veio tão forte, que por um momento eu olhei assim, eu falei, mas da onde que está vindo, queridos? Aí o Espírito Santo de novo falou ao meu coração, falando, não, você sabe que você não precisa mais disso. Ele falou, você não precisa mais disso. E eu falei, amém, amém. Aí depois vem o desejo, queridos, o desejo de pecar, o desejo de errar, o desejo de fazer coisas que eu fazia antes. E aquilo eu fui lutando, dia após dia, fui lutando. E as coisas foram acontecendo, irmãos. Então você vencia um lado, você vencia outro, e de repente você ficava sob uma pressão tão grande. Cara, vinha a ira. Quantas vezes veio a ira no trânsito, irmão?
Quantas vezes veio a ira no trânsito, eu lá, cristão, frequentador da igreja, convertido na igreja Bola de Neve, colocando na minha internet, agora eu sou crente, e com o adesivo da Bola de Neve atrás do meu carro, e de repente, queridos, o carinha parava do lado, e eu do outro lado, bem louco, e olhava tipo, Velozes e Furiosos, e já falava, esse cara tá me tirando, olha o tipo desse cara, tá me tirando. De repente o Espírito Santo fala, quem você é? Eu falo, nossa, eu sou cristão. Ele me lembrava que eu sou cristão. Ele não falava para mim, você é crente. Ele falava, você é cristão. Porque crente, basta você acreditar em alguma coisa. Se você acreditar no inferno, você também é crente, queridos. Agora cristão não. Cristão você busca ser parecido com ele. Cristão, a palavra cristão significa que você é pequeno Cristo, ou seja, você é um imitador de Cristo. Aí vem a loucura, vem aquele desejo, vem aquela vontade de você xingar, de você aloprar. Aí você fala, não cara, não, eu vou lutar contra isso. Queridos, você está vencendo essa luta um dia atrás do outro. Às vezes a gente se engana, vou entrar na igreja, agora poxa, sou santo. Cara, você não é santo. Você vai lutar para se santificar. Você vai lutar para buscar a identidade de Cristo. Você vai se esforçar todos os dias para dizer não para droga, para dizer não para pornografia, para dizer não para bebida, para dizer não para aquela que você dá para o lado assim. Sabe aquela olhadinha quando você está andando? Nossa, uau, aleluia, glória a Deus. Pior que dá glória a Deus ainda, irmão. Ainda dá um aleluia. Não, você vai falar, Senhor, não me deixa pecar com os meus olhos, não me deixa pecar, Pai, com a minha boca. Às vezes está olhando para a mulher do outro e falando, ô bênção do Senhor. Cara, tá pecando, irmão. Tá pecando. Então, queridos, eu tenho que romper isso. Eu tenho que fugir disso. Eu tenho que vencer isso. Isso é uma luta diariamente. Diariamente eu estou pegando a minha cruz. Diariamente, queridos, eu estou carregando essa cruz nas minhas costas. Estou falando para Jesus, Jesus, me faz mais parecido contigo. Me faz mais parecido contigo. Me coloca diante do Senhor hoje de novo. Me deixa ficar neste lugar. Me deixa ficar nesse lugar onde eu sou parecido contigo. Queridos, a graça, ela tem poder para te mudar. A verdadeira fé, irmão, ela sempre resulta em mudança de vida. Uma pessoa, queridos, que consegue colocar a sua fé em Jesus Cristo, ela vai ser suprida pelo Espírito de Deus, queridos, para vencer as batalhas da tentação. Ela vai ser suprida por Deus, queridos, para vencer as dificuldades, para estar no momento de crise, estar em paz, para chegar, queridos, na presença do Senhor com o coração alegre, com o coração feliz. Às vezes a gente vai para a presença do Senhor como que se fosse um desastre, como se fosse um luto. Queridos, estar na presença do Senhor é a maior alegria que eu e você podemos ter. Luto é quando eu e você estávamos jogados, queridos, na beira das estradas aí, nas valetas, tudo babado, queridos, tudo sujo, porque tinha enchido a cara de cachaça. E hoje não mais. Então, queridos, eu posso estar cansado, eu posso estar, esgotado fisicamente, mas eu vou à casa do Senhor, e por eu estar à casa do Senhor, queridos, isso tem que me trazer alegria. Eu tenho que erguer meus braços e falo, glória a Deus que eu estou aqui hoje. Glória a Deus que eu consegui chegar aqui hoje, porque é uma luta você vir para a igreja também, queridos. É uma luta você vir, todo domingo é uma luta. Todo domingo, queridos, depois do almoço, você faz plano de manhã, hoje eu vou na igreja, aí bate meio-dia, bate a almoção, dá aquela leseira, aí vem o time do coração, não, mas hoje o meu time vai jogar, então hoje eu não posso, não, mas hoje eu tenho hoje não vai dar, hoje é outra parada, não, mas hoje, cara, briguei com a mulher, agora eu não vou mais.
Como que eu vou chegar na igreja brigado com a minha mulher? Como que eu vou falar? Cara, artimanhas de Satanás para que você não venha. Estratégias do diabo, queridos, para que você não chegue. A gente só tem um dia para cultuar o Senhor, queridos, e a gente consegue substituir esse dia nas nossas vidas. Só um dia na semana. Um dia a gente faz isso. A gente tem que vencer isso também. A Bíblia diz: me alegrei porque eu vou na casa do Senhor. Eu me alegrei porque eu vou para a casa do Senhor. Eu me alegrei porque eu estarei na presença do meu Senhor. Eu me alegrei porque eu vou para os braços do meu Pai. Eu me alegrei porque eu vou me jogar no colo do meu Pai hoje. Eu vou me atirar nos braços do meu Pai hoje. Queridos, a liberdade que Jesus nos dá é liberdade do pecado para a santidade. Cara, essa é a grande liberdade, mano. Nós somos livres, sabe? Nós somos livres, nós não estamos mais presos. Nós não estamos mais fadados a viver carregando aquelas correntes que nós carregávamos. As correntes da culpa, as correntes do vício, as correntes, queridos, da acusação, as correntes, queridos, da prostituição, as correntes que nos aprisionaram tantos anos. Ei, Jesus Cristo nos libertou, irmão. Jesus Cristo, queridos, rompeu essas correntes por nós. E Ele falou: filho, você não consegue sair daí, mas eu vou pagar o preço por você. Eu vou tirar você do lugar. E Ele tirou, queridos. O véu se rasgou, irmão. O véu se rasgou, queridos. Eu tenho acesso ao meu Pai hoje. Hoje eu posso chegar para o meu Pai e falar: Pai, olha, Pai, tá tudo zoado hoje. Ei, hoje tá tudo ruim para mim, Pai. E o Pai te abraça, queridos. O Pai te abraça, traz você para perto e fala: vem cá, filho. Vem cá, filho, deixa eu te amar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar dessa situação. Deixa eu pôr as mãos aqui. Eita, larabassuri, arabacê. Queridos, a doutrina da justificação pela fé não é apenas uma ideia bonita da Bíblia. Ela tem um impacto profundo, ela é transformadora, ela calma as nossas vidas diariamente, ela nos dá segurança na salvação. Se nossa salvação dependesse de nós, se nossa salvação dependesse de mim e de você, queridos, nós estávamos perdidos. Joga para cá esse retorno para mim, fazer um favor. Oh Santo Deus, recantori alarabassuri de arabaxê, de adradrabassuri cantori arabaxê. A justificação é um ato de Deus baseado no que Jesus fez perfeitamente. Joga o retorno para frente para mim, fazendo um favor. É uma posição que nós temos diante dele, queridos. Não é um sentimento que vai e volta, queridos. É como um veredito. Isso foi decretado a meu respeito e decretado a teu respeito. É algo que Deus decretou. É algo que Deus falou sobre mim, falou sobre você, queridos. Romanos 8:38 diz assim: eu estou bem certo que nem a morte, que nem a vida, não, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem os do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a ti, Senhor. Ei, irmãos, Deus, Ele prova o amor dEle para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim e por você, queridos. O amor sacrificial de Deus mostrado na cruz é a base da nossa confiança. Não precisamos ganhar seu amor, irmão, pois Ele nos amou mesmo quando nós éramos pecadores. Você já tem esse amor de Deus. A pergunta é: você vai ficar continuando longe dele? Por quê? Se ele já te deu o que você precisa, se ele já te amou, você não precisa ficar longe dele, não. Você pode estar perto dele, queridos. A ideia de nós sermos justificados pela fé, queridos, é o alicerce da nossa fé cristã. O batimento cardíaco da boa notícia, queridos, isso é o evangelho, irmão.
Foi essa verdade que transformou Saulo de Tarso no grande apóstolo Paulo. Foi essa verdade que transforma homens, transforma mulheres até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós vemos aí, queridos, pessoas, queridos, fadadas ao fracasso, fadadas ao inferno, sendo alcançadas por Deus, sendo mudadas e transformadas, queridos, pela graça que receberam de Deus. Essa mesma verdade tem poder de mudar a tua vida hoje. Essa mesma verdade tem poder, queridos, para transformar a sua vida hoje, de te libertar da culpa, da preocupação de tentar merecer o favor de Deus, o medo de ser condenado. Ele nos dá paz com Deus e a certeza de que somos seus filhos amados. Nós somos filhos amados, queridos. Ele nos dá o poder de viver uma vida transformada. E eu te chamo, eu te convido, queridos, a viver essa vida de transformação, a viver essa realidade. Eu não sou mais um cara que frequenta uma igreja. Eu não sou mais uma pessoa, queridos, que me tornei um religioso. Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com aquele que me salvou. Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com aquele que me libertou dos meus cativeiros, aquele que transforma a minha vida, aquele que muda a minha realidade. Eu me relaciono com esse cara. E eu te convido a viver isso, a ter essa experiência, a entregar, a se jogar nos braços dele. Se coloca de pé para a gente orar, queridos.